Na pequena e simples cidade de Nazaré, vivia Maria. Ela não era rainha nem princesa, apenas uma jovem comum que carregava no olhar a pureza e a serenidade de quem levava a vida com simplicidade. Sua rotina começava cedo, quando o sol ainda mal iluminava as colinas. Maria acendia o fogo para preparar o pão, moía o trigo com esforço e buscava água fresca no poço da aldeia, equilibrando o jarro sobre a cabeça. Muitas vezes, varria a pequena casa de pedra, costurava roupas gastas e ajudava nos cuidados com os animais, tarefas que exigiam dedicação diária. Cresceu cercada pela fé de seu povo, aprendendo a seguir rituais, orações e tradições que passavam de geração em geração. No fundo do coração, guardava uma esperança profunda a de que um dia o Messias viria para libertar Israel. Essa promessa, tantas vezes repetida pelos anciãos e lembrada nas sinagogas, era para muitos apenas um sonho distante, mas em Maria se mantinha viva como uma chama silenciosa. O que ninguém poderia imaginar é que justamente essa jovem simples, de uma vila quase esquecida, seria escolhida para viver a maior história já contada na humanidade. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Sua vida era feita de coisas simples e cotidianas, uma rotina tranquila que não dava sinais do que estava por vir. Ninguém em Nazaré poderia imaginar que aquela garota comum, com seu cotidiano tão silencioso, estava prestes a se tornar o centro da maior e mais difícil história já contada. Seu caminho seria marcado não por riquezas, mas por uma obediência profunda e uma dor que nenhuma mãe deveria sentir, culminando em um final que desafiaria toda a lógica humana e se tornaria a base de uma fé que mudaria o mundo. Esta é a história de uma jovem que, sem querer, disse sim a um destino impossível. No silêncio de Nazaré, o noivado de Maria com José, um carpinteiro de boa reputação, trazia a promessa de uma vida estável e abençoada. Era um noivado solene, um passo para a formação de uma nova família em conformidade com as leis e tradições judaicas. Aos olhos de todos, Maria estava destinada a uma vida normal, construída sobre a rocha da fé de seus antepassados. Mas o que ninguém sabia era que o destino tinha um plano muito diferente para ela. A rotina de Maria foi interrompida de forma abrupta e sobrenatural. Um dia, enquanto estava em sua casa, um anjo chamado Gabriel apareceu diante dela. A sua presença era gloriosa e aterrorizante. O anjo a saudou de uma forma inesperada, dizendo que ela era cheia de graça e que o Senhor estava com ela. Maria, assustada, não conseguia entender o que aquilo significava. Então, Gabriel revelou a ela a notícia mais extraordinária que uma jovem poderia receber. Ela daria à luz um filho que seria chamado Jesus, o Salvador. Este não seria um nascimento comum, pois a concepção seria obra do Espírito Santo. Em um instante, a vida de Maria se transformou de uma rotina simples em um chamado grandioso e assustador. As implicações eram imensas, não apenas para ela, mas para a sua reputação e seu futuro com José. Ela poderia ser vista como adúltera, exposta ao escândalo e até mesmo à punição. No entanto, diante do impossível, a resposta de Maria foi de total entrega. Em vez de questionar a lógica, ela aceitou com uma simplicidade e obediência que selaria para sempre seu destino. Aqui está a serva do Senhor, ela disse, que se cumpra em mim a tua palavra. Naquele momento, ela se tornou a portadora da promessa que todos esperavam. A aceitação de Maria não foi um ato frio e calculista, mas sim um salto de fé que brotou de um coração aterrorizado. A jovem sabia bem as regras da sociedade judaica. Uma gravidez fora do casamento prometido era motivo de vergonha, escândalo e até mesmo a rejeição total.
Ela se arriscava a ser mal interpretada e a enfrentar a desonra. Mas em vez de se esconder ou se desesperar, Maria agiu. Guiada por uma urgência interior, ela partiu para as montanhas da Judéia para visitar sua prima Isabel, uma mulher que, segundo o anjo, também estava grávida na velhice. A longa viagem foi um tempo de reflexão e de silêncio, onde a certeza da promessa divina se misturou com a incerteza do caminho à frente. Quando Maria finalmente chegou à casa de Isabel, a saudação de sua prima foi mais do que um simples cumprimento. Ao ouvir a voz de Maria, o bebê no ventre de Isabel estremeceu de alegria. Cheia do Espírito Santo, Isabel exclamou, confirmando a bênção de Deus sobre a jovem e sua missão. Aquele momento foi a prova que Maria precisava. Diante daquela confirmação, a dúvida se dissolveu e o medo deu lugar a um canto de louvor. Da sua alma transbordou o Magnificat, uma canção que não apenas expressava sua alegria pessoal, mas também o reconhecimento do plano divino para toda a humanidade. Ela cantou sobre a humildade, sobre como Deus exalta os pequenos e derruba os poderosos. Era a canção de uma jovem que, mesmo em sua pequenez, havia compreendido o tamanho do mistério que carregava. Guiados pelo decreto de um imperador distante, Maria e José partiram em uma jornada cansativa para Belém. Eles não eram os únicos na estrada, mas a vida de Maria, tão cheia de um segredo celestial, se tornava cada vez mais isolada em sua singularidade. Na pequena cidade apinhada de viajantes, não havia lugar para eles. Assim, o Salvador do mundo nasceu não em um palácio, mas em um lugar humilde, entre os animais, deitado em uma manjedoura. As primeiras testemunhas foram pastores simples e depois sábios que vieram de longe guiados por uma estrela. Os primeiros anos de vida de Jesus foram marcados não por luxo, mas por perigo. A família foi forçada a fugir para o Egito para escapar da fúria do rei Herodes, que temia a profecia de um novo rei. Ao retornarem, estabeleceram-se em Nazaré. Ali, a vida retomou sua rotina, e Maria observava o crescimento de seu filho, um menino que, apesar de sua origem divina, crescia em sabedoria e graça diante de todos. Ela o via aprendendo a carpintaria com José e participando dos rituais. Houve um momento, quando ele tinha 12 anos, que Maria percebeu que a missão de seu filho era maior do que ela poderia compreender totalmente. Quando o encontraram no templo, ensinando os mestres, ele falou de uma forma que a surpreendeu. Ela não buscou o protagonismo. Em vez disso, a Bíblia nos diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Maria era a guardiã silenciosa dos mistérios, a mãe que observava o plano de Deus se desenrolar em seu filho, vivendo uma fé diária e discreta. Ao longo do ministério de Jesus, Maria permaneceu nas sombras, uma figura de apoio discreto. Ela o viu crescer em sabedoria e graça, mas o mundo agora o chamava de mestre e profeta. Ela não tentou se colocar à frente, preferindo observar a obra de Deus se desdobrar em seu filho. Maria era a mãe que, apesar da glória, sabia o peso e o custo de tudo aquilo. Mas nada, nem mesmo as curas e os milagres, a preparou para o que viria. O clímax de sua jornada como mãe não foi um momento de alegria, mas de dor inimaginável. Maria estava ali, aos pés da cruz. Ela não fugiu. Ela permaneceu fiel, testemunhando o sofrimento do próprio filho, cada chicotada, cada prego, cada suspiro. O som de seu coração, partido de dor, era o eco da profecia que Simeão lhe fizera há tanto tempo. Uma espada estava, de fato, transpassando sua alma. Naqueles instantes finais, em meio à agonia, Jesus olhou para ela e para o discípulo João. Com um gesto de imenso amor e cuidado, ele entregou sua mãe aos cuidados de João, e João, como um novo filho, a recebeu. Naquele momento de dor extrema, o papel de Maria se expandiu.
Ela não era mais apenas a mãe de Jesus, mas a mãe de todos os que acreditariam, a mãe daquele que era o discípulo amado. Em sua entrega silenciosa à vontade de Deus, Maria se tornou o elo entre a vida de seu filho e a nova família espiritual que estava nascendo. A fé de Maria não terminou com a morte de Jesus. Pelo contrário, naquele momento de dor, ela se tornou ainda mais firme, sustentada por uma confiança que desafiava a lógica humana. Aos pés da cruz, quando tudo parecia ter acabado, Maria permaneceu, carregando em silêncio a esperança que muitos já haviam perdido. Ela viu o sepulcro fechado e sentiu o peso da ausência, mas seu coração não desistiu. No terceiro dia, quando a pedra foi removida, aquilo que parecia o fim revelou-se como o maior começo da história. A vida venceu a morte. E Maria, que havia testemunhado o nascimento humilde do Salvador, agora também testemunhava a glória da ressurreição, entendendo que sua missão não era apenas ser mãe, mas ser testemunha da maior promessa de Deus cumprida diante dos olhos do mundo. Após a ascensão de Jesus aos céus, Maria retornou a Jerusalém. Ela se juntou aos discípulos no cenáculo, não mais como a mãe que cuida de seu filho, mas como uma guia espiritual, orando e esperando junto com a nova família que Jesus havia lhe dado. Ela era o elo entre o passado e o futuro, a ponte entre a vida terrena de Cristo e a nova era da Igreja. Sua presença ali era um símbolo poderoso. A mulher que havia recebido o Espírito Santo para conceber o Salvador, agora orava para que o mesmo Espírito descesse sobre todos os que o seguiam. No dia de Pentecostes, o som de um vento impetuoso encheu a casa e línguas de fogo pousaram sobre cada um. Maria, a serva do Senhor, a mãe biológica de Jesus, tornou-se testemunha espiritual do nascimento da Igreja, uma mãe não apenas de um filho, mas de milhões. Sua jornada, iniciada com um sim humilde, culminava na maternidade universal. Após a descida do Espírito Santo, Maria não se isolou. Ela permaneceu em Jerusalém, vivendo sob os cuidados de João, o discípulo amado, conforme a última vontade de seu filho. Sua casa tornou-se um lugar de acolhimento e comunhão para os primeiros cristãos. Ela não era mais uma figura reclusa, mas um pilar de fé e de memória viva para a comunidade que se formava. Os apóstolos, que a viam como a mãe de seu Senhor, a procuravam para ouvir as histórias da infância de Jesus, para entender os mistérios que ela havia guardado em seu coração por tanto tempo. Sua vida era um testemunho silencioso do poder de Deus. Maria testemunhou o crescimento da Igreja, a perseguição, a coragem dos apóstolos e a propagação da mensagem. A mulher que havia dado à luz a uma pessoa, agora via uma comunidade inteira nascer, e ela era a sua mãe e guardiã. Ela viu o plano de Deus se expandir de uma pequena aldeia para o mundo, carregado não por um exército, mas pelo amor e pela fé daqueles que haviam sido transformados. Sua presença calma e serena trazia aos apóstolos e aos fiéis a certeza de que a promessa de Jesus não era uma fantasia, mas uma realidade que havia se manifestado na carne. Maria era a prova viva de que o Verbo havia se feito carne, de que Deus havia morado entre os homens. Ela viveu sua velhice observando a Igreja florescer, um testemunho vivo do poder de uma fé que, iniciada em silêncio, se espalharia por todos os cantos da terra. A vida de Maria, tão rica em eventos extraordinários, termina de forma igualmente misteriosa. Não há relatos bíblicos sobre seus últimos dias ou sua morte. O silêncio das Escrituras a respeito de seu fim apenas aprofunda a fé e a tradição que se formou ao longo dos séculos. Longe dos olhos do mundo, Maria viveu seus últimos anos com o discípulo João. Sua partida não foi registrada como a de uma figura histórica, mas como a de uma serva que completou sua missão e foi chamada de volta para casa. As tradições cristãs, no entanto, falam de sua dormição,
uma palavra que significa adormecimento. Não se fala de uma morte dolorosa ou violenta, mas de uma transição serena e pacífica. A vida que começou com um sim humilde, concluiu-se da mesma maneira, em total submissão e confiança no plano de Deus. É por isso que, para muitos, a crença na Assunção de Maria é tão importante. Ela é o coroamento de sua jornada. Acredita-se que, após sua dormição, seu corpo e sua alma foram levados ao céu para que ela pudesse estar para sempre com seu filho. Sua vida de entrega, pureza e obediência a preparou para um final que não seria na terra, mas na glória eterna. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, Maria reaparece, não como a jovem de Nazaré, mas como um símbolo de glória eterna. Ela é a mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas, com a lua sob seus pés. Essa imagem poderosa representa não apenas sua figura glorificada, mas também o povo de Israel, que deu à luz o Messias, e a Igreja, que continua sua missão. Ela é a mãe que gerou a luz do mundo e, por isso, está vestida de sua glória. O dragão, a antiga serpente, a persegue, mas ela é protegida e elevada, um sinal de que o mal nunca prevalecerá contra a fé e a obediência. A jornada de Maria, que começou com a simplicidade de uma vida em uma pequena vila, termina com um silêncio que ecoa eternamente. Não são os eventos grandiosos que a definem, mas sim sua resposta a eles. A obediência de uma jovem, o coração que guardou as coisas em silêncio, o amor que resistiu à cruz e a humildade que se tornou a glória. Sua vida nos ensina que a fé não é sobre entender tudo, mas sobre confiar plenamente. No fim, ela não nos pede louvores, mas um eco de seu próprio sim, um chamado para que cada um de nós encontre nossa própria jornada de fé. E assim, sua história se conclui, mas seu legado vive para sempre em cada alma que decide confiar. A história de Maria nos lembra que ter fé não é entender cada detalhe, mas confiar de verdade, mesmo quando tudo parece incerto. Ela não buscou destaque ou reconhecimento, apenas disse um sim que mudou o destino da humanidade. Esse exemplo simples e profundo continua nos chamando hoje a acreditar quando tudo parece impossível, a encontrar força na humildade e esperança, mesmo em meio ao desconhecido. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário contando o que mais te inspirou e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. Afinal, a sua fé também pode escrever capítulos que irão inspirar muitas pessoas.